Politiquim completando 50 programas e hoje com uma novidade, vinheta nova. Que tal essa? Olá, estamos aqui com mais um Politiquim de número 51, completamos 50 programas, já estamos avançando para essa nova fase das nossas gravações, aqui das nossas conversas. Alguém quer fazer uma retrospectiva do que se passou nesses últimos 7, quase 8 meses? O programa estreou lá na eleição de 2016. É para tu ver como o tempo passa, né? Em termos históricos, claro, 50 ainda estamos nós somos nenê, mas já pegou, o programa já pegou entre os leitores do Jornal do Comércio e no JC Virtual, o que é uma coisa muito boa para a gente saber, porque é um programa que eu sempre defendi, esse formato de programa, de jogar a conversa fora, naturalmente, ancorado em algum fato ou fatos recentes, né? Sim. E começou com a eleição e depois a gente está tratando aí diversos temas locais, especialmente, né, mais no âmbito da política local, que é um espaço importante para debater. Mas hoje, casualmente, nessa quinta-feira, um dia depois aí de um tema político importante, e no caso nacional também, que a gente não se furta de debatemos semana passada a reforma da Previdência. E agora, meses e meses esperando, né, esse encontro do depoimento do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, e finalmente aconteceu aí, adiou, era para ser na semana anterior, ia ter mobilização, no final teve a mobilização, adiou, mas aconteceu na semana seguinte, e agora... Na verdade é o seguinte, o programa começou com eleição e a rigor estamos falando de eleição. Outra eleição. Lula é candidatíssimo. Agora, no Brasil é uma coisa curiosa, né? Acontece sempre uma coisa curiosa. O primeiro depoimento, porque virão outros depoimentos. Sim. O segundo... Foi, quero dizer que foi o primeiro encontro, assim, frente a frente, sim, estava toda badalada. Vão se suceder outros. O segundo nunca desperta, o segundo e o terceiro, vai se diluindo um pouco o interesse e nunca tem o impacto do primeiro. Eu vou lembrar uma coisa bem nossa, o salário, quando atrasou o salário do governo do Estado, dos funcionários públicos estaduais, foi um auê, foi manchete, foi chamada principal nos programas de televisão e rádio, só se falava nisso. Com o passar dos atrasos, né, nós entramos já na rotina. Né? Infelizmente. E no caso desse depoimento, até porque, né, tem muita coisa ainda a ser esmiuçada, hoje saiu uma novidade. Até outro fato, que não tem a ver, mas outro fato dessa coisa, como a repetição, né? A própria Lava Jato está completando 3 anos de Lava Jato, muitas operações. E ontem, em Porto Alegre também, um fato aparentemente inusitado, mas que infelizmente ficou meio recorrente, que é incendiar ônibus, né? Mas ontem no centro de Porto Alegre, né? 5 da tarde. Naturalmente o cara foi meio desastrado, né? Porque ele queimou os pés, né? Segundo testemunhas. Né? Agora, esse outro mercado incêndio público ali, na hora do rush, o sujeito fazia um atirador solitário, eu acho, né? Não é um serial killer, né? Mas, vamos lá, o outro incêndio que teve em ônibus foi represália, né? Do tráfico na Vila Cruzeiro, se não me engano, né? De qualquer maneira, são coisas que preocupam, sim, porque o patrimônio de uso de todo mundo. Agora, vamos ver agora os próximos nessa questão da Lava Jato. Agora, uma coisa surpreendente hoje, falando em governo do Estado, foi o acordo entre os poderes para, na prática, congelar os salários. Na verdade, é aquela coisa, a gente fala salário, funcionário público percebe vencimento. Né? Então, a verba foi congelada para o ano que vem, que na prática significa... Mas aí eventualmente tem algum jogo, né? Em princípio é isso, considerando o crescimento, 3%, vai ter um crescimento... Mas eventualmente pode jogar com uma receita, uma despesa ou outra. Claro, a margem é pequena, então em princípio a tendência é que realmente fique congelado, mas eventualmente, se considerar que a prioridade tem margem aquele, especialmente no caso dos poderes que tem mais condições que o executivo. Mas aí é o diferencial, né? Os técnicos do governo do Estado, principalmente o secretário Burgo, que é o as, né, do governo
do governo Sartori e mostrou para os técnicos dos outros dois poderes que não há plata para... O que comentário tanto o Poder Judiciário quanto o Legislativo, né? O Judiciário disse que concordou porque foi chamado para conversa, no passado não foi, Sim, e aí gerou um desgaste. O Legislativo diz que concordou em dar celeridade na tramitação do processo, mas que não vai interferir na decisão de cada bancada. Então, assim, concordaram em avançar dentro do prazo. E agora a gente vai ver como é que anda. Provavelmente vai sofrer alterações. Né? Eu acho que o Legislativo tem muita gordura para queimar. A gente que conhece a rotina da casa, né? Tem a questão chave do poder público, eu não estou me referindo especificamente ao caso do Judiciário e do Legislativo, mas também, né, é a questão da produtividade. Né? E aí, sabidamente, né, nós somos ruins de produtividade. Não necessariamente por culpa do funcionalismo, mas às vezes pela gestão ou pelos métodos com que nós gerenciamos a chamada res pública. Sim. E até em termos disso, assim, de produtividade, agora me ocorreu a questão das votações na Assembleia, né? Apesar da independência dos poderes, como está atrelado o Legislativo ao Executivo. Né? Sim. O que eu quero dizer com isso? O pacote que parou de ser votado lá em dezembro, agora a gente está em maio já, não voltou a ser votado porque o governo ainda está esperando construir uma maioria aí para aprovar os projetos, ou seja, por interesse do Executivo, o Legislativo não colocou em votação esses projetos que são do Executivo, em última análise. E acaba emperrando votações importantes. E pelo visto a tendência é não votar também nas próximas semanas. Vou deixar para o plebiscito. Inclusive inclusive as propostas de emenda à Constituição que provavelmente que não liberaria de plebiscito a privatização ou federalização de CS, RM e Sulgás. O plebiscito vai ser chave. Eu confesso que estou curioso para saber. Agora, a formulação da questão é que é o problema. Sim. Tu vai ter que deixar isso claro. E aí tem alguma coisa que me diz o seguinte: por mais explícita que seja a pergunta, e ela não poderá ser muito longa, né, jamais a média da população, a não ser uma preparação dela, né, de mostrando e tal, a questão é que vai ser mais emocional do que racional a decisão de sim, eu quero plebiscito, ou não quero plebiscito. Né? Então, a pergunta a ser feita, ou as perguntas a serem feitas nesse plebiscito, é que são realmente o X do problema. Se for tudo junto é uma coisa, se for uma separada da outra é outra. Né? Mas assim, se for um plebiscito para cada uma é a favor da CE ou é da Sulgás e da Companhia de Grande Mineração, ou se for tudo junto às três. No projeto hoje. Uma vez eu conheci um especialista em pesquisas, o apelido dele era um panamenho chamado El Brujo. Ele foi diretor da Globo nos anos 80, até denunciou o escândalo Proconsult na época, do Brizola, que prejudicou o Brizola. Ele disse o seguinte: eu faço uma pergunta sobre o mesmo, as duas perguntas sobre a mesma pergunta, em que o assunto sendo o mesmo, mas a forma com que eu faço a pergunta, eu obtenho dois resultados diferentes, da maneira que ela for. Então, essa é uma preocupação que tem. E também a gente sabe como funciona a cabeça do povo, né? De baixa instrução, por exemplo, ele às vezes não capta bem. E nem isso só, mas também a questão do plebiscito, a tendência é mobilizar as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas com a situação. Tipo assim, o pessoal que está mobilizado Sim. por não privatizar, ou o pessoal que acha que tem que vender mesmo. Mas quem não tem uma participação direta, a tendência é não... Infelizmente já está chegando no tempo, né? A gente tem mais 50 programas isso aí pela frente para continuar as discussões. O retorno, né? Voltaremos, sim. Nós voltaremos. Voltaremos a falar do assunto, tá certo? Então, parabéns aí para nós, pelo Politiquim, todos os colegas que já passaram por aqui também. Tem bolo, velhinha? Vamos preparar. Até a próxima. Não, mas a verba foi contingenciada. Né?